Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. E nesse vídeo eu vou comentar com vocês uma ação que todo mundo queria ter comprado há um tempo atrás, mas ninguém acabou comprando, ou pelo menos pouquíssimas pessoas que eu conheço compraram e seguraram essa empresa para suas máximas. Mas claro, eu fico me perguntando sempre, será que VEG vale a pena? Aí eu paro para olhar alguns sites ali que congregam, por exemplo, 12 meses, 6 meses, 18 meses, 24 meses. Em todos os períodos, a VEG ela está sempre subindo. Se você for pegar, por exemplo, nos últimos 12 meses, a VEG ela teve uma apreciação de 30%, 40%. Será que realmente é uma empresa que está cara ou realmente é uma empresa que vai entregar ótimos lucros e vai sempre mostrar para a gente que ela tem avenidas de crescimento e ela faz acontecer a operação, ela faz acontecer o resultado e ela faz acontecer o lucro. Então, se você quer conhecer um pouco dos resultados dessa empresa e ficar por dentro do que ela está planejando, fique comigo para após a vinheta. Então, vamos para o vídeo. Bem, eu vou trazer aqui vocês do release de resultados dele aqui do segundo trimestre de 2023, abrindo aqui a porteira para os resultados que vão vir agora do segundo trimestre. E aqui eu fiz alguns grifos que, claro, a gente vai passar por todos eles, eu vou fazer alguns comentários. E claro, se você tiver alguma dúvida, quiser comentar alguma coisa, quiser fazer uma reclamação ou quiser sugerir algum vídeo aqui, você pode, na parte de comentários, deixar sempre ali alguma coisa para mim. Eu vou sempre ler, sempre interagir. E claro, se você quer interagir mais ainda com um grupo de investidores e ter um pouco ali da minha participação também, no primeiro link você vai ter o nosso grupo do WhatsApp, que você está convidadíssimo para participar e fazer parte dessa comunidade que está crescendo cada dia mais e com muitas pessoas ali comentando sobre investimentos e conversando bastante sobre diversos assuntos que são interessantes. Bem, olhando aqui para a VEG, vamos direto para o tema, você vai perceber uma receita operacional líquida de 8 bilhões. E aí o que eu gosto de olhar? Eu gosto de olhar a empresa como se fosse um filme, ou seja, eu gosto de ver a movimentação dela de um trimestre para o outro. Eu não gosto de olhar um período tão distante, o segundo trimestre de 23 com o de 22. Claro, tem assim a sua importância, mas eu gosto muito de ver o que aconteceu no trimestre passado, para enxergar se ela melhorou, para enxergar se ela piorou, e é exatamente isso que eu quero mostrar. Em relação ao primeiro trimestre de 23, ela teve uma receita operacional líquida 6,2% maior. Aí você me pergunta, André, no EBITDA, quanto que isso efetivamente refletiu? E olha só que interessante, refletiu aqui um EBITDA de 1 bilhão 833 milhões. Agora, isso daqui é 8,5% superior ao primeiro trimestre. Então, o que você precisa olhar? Você precisa olhar que a receita ela pode crescer menos de um trimestre para o outro, no entanto, a margem operacional da empresa ela pode acabar subindo, fazendo exatamente com que o EBITDA acabe dando um resultado até maior do que a receita operacional líquida. Se esses termos eles ainda estão um pouco complicados, calma que eu vou explicar um pouquinho mais à frente, um pouco melhor a respeito de cada desses indicadores para a gente conseguir olhar em métricas e em números quanto que isso efetivamente representa para nós. Pois bem, olhando aqui para o resto do documento, você vai perceber que eu fiz alguns grifos, porque eu li todo o documento aqui para que a gente pudesse enxergar os pontos principais. E olha só que interessante. Primeira coisa que eles colocam aqui na mensagem da administração, um bom desempenho nos negócios de ciclo longo. Aqui eu quero apenas fazer um pequeno adendo para vocês que eu acho que é de extrema relevância. Quando você enxerga uma empresa e você vê bons lucros, lucros crescentes, você precisa enxergar se esses lucros eles são recorrentes. Você precisa enxergar se a operação ela é perene, se ela é rentável e se ela tem uma perspectiva de crescimento e de demanda lá para frente. E quando a gente enxerga na primeira mensagem da administração que eles veem lá para o futuro um ciclo longo, não só de investimentos, mas também de demanda, isso mostra para nós que a VEG ela pode ser uma empresa muito boa para você olhar para 10, 15, 20 anos. Por exemplo, claro, não sei se vai ser uma ótima pagadora de dividendos. Talvez quando o mercado ele se consolidar a ponto de não ter mais para onde crescer, pode ser que a VEG comece a distribuir tudo isso aqui de lucro para nós. Mas nesse meio tempo nós vamos acompanhando o lucro e claro, conseguindo uma apreciação no nosso dinheiro, tá? Então, olhando aqui para outras questões, nós tivemos dentro do Brasil relevantes participações no segmento de óleo e gás, papel e celulose, mineração e olha só que interessante, no ciclo longo eles colocaram a questão de geração, transmissão e distribuição de energia. Por quê? Nós precisamos muito dos motores da VEG para fazer com que a geração efetivamente aconteça. E não só isso, nós precisamos também da tecnologia, tanto é que eles colocam aqui para nós de uma forma extremamente clara, que eles, especialmente nessa área de transmissão e distribuição, eles tiveram um grande nível assim de resultados, um grande nível de demanda. Então, olha só que interessante. E olha só, além disso, no mercado externo, eles também tiveram um bom desempenho nessa área, na GTD, geração, transmissão e distribuição de energia, o que mostra que a VEG ela não está exposta exclusivamente no Brasil, mas também no exterior. E nós vamos perceber daqui a pouquinho que ela tem uma segmentação muito boa, ou seja, ela consegue
equilibrar a exposição internacional com a exposição nacional que ela possui. Olhando para outros indicadores, eu quero apenas indicar esse daqui para você, para que a gente comece a olhar algumas margens aqui. Olha só, o lucro líquido dessa empresa ficou em 1 bilhão 368 milhões, ou seja, uma margem líquida de 16,7%, ou seja, significa que em relação a esse resultado operacional, 16,7% reverte como lucro líquido, ou seja, 1 bilhão 368 milhões são revertidos aqui como forma de lucro para você, acionista. Então, aqui nós enxergamos de uma forma extremamente boa que Warren Buffett tem sempre assertividade no que ele fala. Tem aquele livro lá atrás, que é do Warren Buffett, aquele azul, que ele basicamente diz que ele gosta de empresas com margens líquidas acima de 10%, porque mostra não só uma eficiência operacional, como uma parte muito boa em relação ao mercado, em relação à participação dentro do mercado. Então, olha só, a VEG, ela traz uma lucratividade boa e traz uma margem líquida bastante interessante para nós. Olhando aqui em diante, eu quero mostrar essa parte aqui para vocês enxergarem o quanto que a VEG ela está exposta no mercado brasileiro e no mercado externo. No mercado interno, que é esse azulzinho mais claro, você vai perceber uma participação de 46% nos seus resultados, e no mercado externo 54%, ou seja, nós estamos aqui extremamente equilibrados, porque de um trimestre para o outro você percebe uma baixa variação. Talvez aqui um pouco uma demanda mais forte de um player internacional, ou em algum outro momento, como você pode perceber aqui no terceiro trimestre de 22, uma demanda equilibrada, ou até mesmo uma inversão, que no anterior aqui nós tínhamos 51% da participação no mercado brasileiro. Claro, se você for enxergar que a demanda ela está sempre aqui numa linha crescente, a gente consegue enxergar que a VEG ela consegue olhar para o mercado externo e o interno e extrair as melhores oportunidades. Então, olhando para outros indicadores aqui, que eu acho que são extremamente importantes, e aqui eu vou passar bem rápido, porque eles colocam algumas questões do quanto que cada um dos indicadores, o quanto aqui dos braços da VEG representam para dentro dos seus resultados. Então, como a maioria de nós já conhece a VEG e está mais interessado em saber o que aconteceu de um trimestre para o outro, eu acho que vale mais a pena nós olharmos esses indicadores. E um dos que eu gosto bastante de enxergar, especialmente naquelas que estão relacionadas com indústria, são as despesas, porque as despesas elas pesam muito, especialmente as despesas de material. Então, olha só, a questão do custo dos produtos vendidos ficou na casa aqui dos seus 5 bilhões 416 milhões. Agora, o que você precisa enxergar? Como eu falei, a empresa como um filme, o que ela fez de um trimestre para o outro? E ela teve, claro, um pequeno acréscimo de 5,2%, que estava aqui na casa dos seus 5 bi 150 e subiu para a casa dos seus 5 bi 400. Claro, essa demanda aumentada aqui de 5% não é um motivo para você ficar preocupado, porque todas as empresas estão tendo uma forte pressão em relação aos seus custos, porque como a gente vai poder perceber aqui, houve uma acomodação no preço das principais matérias-primas, ou seja, nós não tivemos efetivamente um gasto maior com aquilo que ela efetivamente necessita para operar. Agora, se você for pegar nesse gráfico aqui de baixo e enxergar o que aumentou de um para o outro, ela diz para nós, ó, pessoal, nós tínhamos aqui no segundo TRI de 23 e no segundo TRI de 22, olha aqui, ó, 15% em relação ao pessoal e já subimos para 16%, ou seja, os salários podem ter sido atualizados, houve aqui uma correção inflacionária dos salários, então exige aqui um aumento. Em outros, nós tivemos um aumento bem singelo. Agora, na parte de depreciação, houve aqui um pequeno aumento também, mas você não precisa ficar tão preocupado com isso. Agora, olha só que interessante, quando você olha para a questão de materiais, que é o que mais puxa a empresa, houve aqui uma queda, ou seja, se essa questão inflacionária ela diminuir, nós vamos ter com certeza um ganho expressivo aqui, porque pessoal e outros, que aqui a gente envolve diversas despesas, vão diminuir. E a questão de material, que ainda está muito acomodada, provavelmente vai se manter ou talvez até mesmo reduzir, o que pode impulsionar muitos resultados da VEG. Tá bom, olhando aqui para algumas outras métricas, eu acho que é interessante você olhar o fluxo de caixa. Por quê? O fluxo de caixa, ele é como se fosse uma foto do quanto você tinha em um determinado momento, quanto que você gerou e qual foi o resultado final. Isso é muito bem representado nesse gráfico aqui embaixo. Eu fiz aqui algumas indicações, a gente pode olhar e na verdade vamos olhar algumas, mas o que eu acho interessante? Você perceber que aqui em dezembro de 22 nós tínhamos 4 bilhões 451 em caixa. Olha só o quanto que nós tivemos de resultado operacional nesse primeiro e segundo trimestres, 3 bilhões 174, ou seja, isso aqui gera para nós uma elevação do nosso caixa. Aí o que acontece? Claro, você precisa investir,
grande, você tem que financiar suas operações, você teve o dólar que caiu bastante, apesar do hedge que essa empresa provavelmente fez, mas ainda assim você tem uma geração de caixa até junho de 2023 na casa aqui do seu quase 5 bilhões, ou seja, de um trimestre para o outro, basicamente, ou melhor, de um semestre para o outro, você consegue perceber que houve uma geração de caixa de mais ou menos aqui, bem em termos grossos eu quero dizer, de mais ou menos uns 500 milhões de reais, portanto é uma empresa que está muito bem investida. Eles colocam aqui que eles tiveram um consumo de caixa de 782 milhões de reais. Agora, o que eu gosto de ver? CAPEX. CAPEX, para que você fique igual a todo mundo, significa o nível de investimento, o quanto que ela está investindo. E no que ela está fazendo? Modernização e expansão da capacidade produtiva. Ou seja, ela quer produzir mais, ela quer lucrar mais, ela quer operar mais e melhor também. Então, eu acho muito bom você ter essa noção do quanto que a WEG ela pode melhorar no futuro, além do tudo que ela já melhorou, uma empresa que é uma das queridinhas aqui do Brasil. Eles colocam que na atividade de financiamento eles captaram 931 milhões e eles fizeram uma amortização, ou seja, das dívidas que eles tinham, de 1 bilhão e 400 milhões de reais, tá? E por fim, que aqui eu vou até apagar tudo para a gente olhar isso com bastante clareza, os dividendos e os juros sobre capital próprio somaram aqui 1 bilhão e 300 milhões de reais. Portanto, além de ser uma empresa que cresce, ganha participação no mercado e opera de forma extremamente ótima, ela ainda paga pelo menos uma querelinha ali para o seu acionista para saber que ela tem a projeção de pagar, tá bom? Retorno sobre capital, eu não vou falar tanto porque você consegue enxergar essas métricas em diversos sites, então eu gosto muito mais de analisar o que a empresa faz operacionalmente, o que ela está planejando. E aqui, em relação a investimentos, que eu acho que é uma das partes interessantes, você consegue ver quase aqui que uma escadinha de investimentos, ou seja, uma empresa que ela cresce no seu operacional, cresce no seu investimento e cresce consequentemente no seu lucro. Claro, não são coisas que acontecem de um dia para o outro, tanto é que você vai poder perceber que existem momentos em que ela investe quase que a mesma coisa e há momentos que ela praticamente dobra aquilo que ela está investindo, ou seja, será que ela não está enxergando uma oportunidade de crescimento em alguns setores? E aqui a gente consegue enxergar que no Brasil ela fez investimentos e também no exterior. Muito mais nesse trimestre os investimentos foram feitos lá no exterior. Por quê? A gente vai poder perceber aqui embaixo, daqui a pouco eu volto nesse ponto aqui, que eles colocam alguns eventos que eles tiveram. Primeiro deles que eu acho interessante, um acordo com a Lupar, outro com a 2W Ecobank SA. Então é uma empresa que já foge um pouquinho daquilo que é muito, vamos dizer assim, o core da própria WEG, mas que ainda assim é bastante interessante. E aqui nós temos outros tantos e tantos contratos que nós sabemos que a WEG fez, como por exemplo com algumas empresas do setor automobilístico. Então, olha só o tanto que essa empresa está crescendo. E aqui, só para que a gente volte para aquele ponto que eu queria mostrar para vocês, para enxergar uma questão um pouco mais técnica, mas que eu acho que é bastante interessante a gente saber, a disponibilidade que ele tem hoje significa quanto dinheiro que ele tem, vamos dizer assim, no banco. Para ficar mais claro, ele tem aqui 5 bilhões e 500 milhões de reais. Aí você precisa saber, tá, mas ele tem esse dinheiro e quanto que ele está devendo? Hoje ele está devendo aqui mais ou menos 2 bilhões 782 milhões de reais. Aí quando você olha para tudo isso, você fala, poxa, então quer dizer que é uma empresa que está saudável financeiramente? Sim, ela tem um caixa líquido de 2 bilhões 463 milhões aqui. Basicamente, portanto, é uma empresa que não está alavancada, pelo menos para esses fundamentos aqui de curto prazo, e necessariamente, por ser uma empresa que está pouquíssimo alavancada, ela pode olhar para o futuro e utilizar muito bem esse caixa. Claro, muito provavelmente ela não vai pagar dividendos para você que está querendo. Agora, se você imaginar essa empresa que está crescendo a passos largos e que lá no futuro, depois de não ter tanto para onde crescer, será que todo esse valor não pode ir para o seu bolso? Bem, eu acredito que pagando bem na empresa, pagando o valor justo por ela, você pode ter um bom rendimento na sua carteira. Claro, é uma empresa que não para de subir. Ela está cara quando ela estava lá nos seus 10, 12 reais, quando subiu para 20, ficou cara para 30, 40 e assim sucessivamente, até quando ela bateu 80 reais, vamos dizer que ela está cara e vai continuar subindo, porque é uma empresa que mostra qualidade na sua gestão. E é isso que eu quero que você enxergue. Comprar boas empresas, que boa gestão e ótimos negócios com boas perspectivas de investimento. E não só isso, você tem que olhar para o operacional dela e enxergar o quanto que existe de aplicabilidade real naquele negócio. Então, se você gostou desse vídeo, gostou desses insights, gostou desses números, espero que você se inscreva no canal e quero agradecer mais uma vez por todos que hoje estão aqui comigo. Eu quero mostrar isso aqui para vocês, estou quase aqui alcançando os 3.000 inscritos, portanto, conto com a sua inscrição para eu alcançar esse número junto com você e a gente consiga comemorar com, mais uma vez, aqui, método de investimento e formas claras de você alcançar a liberdade financeira. Então, muito obrigado, por hoje é isso.